No início, pensamos que estávamos observando. Mas não era isso que estava acontecendo. Nós estávamos sendo estudados. A sonda transmitiu uma pergunta. E o oceano respondeu. Durante séculos, nós olhamos para o céu, como se estivéssemos procurando algo. Mas talvez alguma coisa já estivesse olhando de volta. Júpiter, o gigante do nosso sistema solar. E escondida sob suas tempestades, existia uma lua, silenciosa, congelada, esquecida. Europa. No início, parecia apenas mais uma missão científica. Coletar amostras, atravessar o gelo, encontrar sinais de vida microscópica. Era isso que dizíamos uns aos outros. Mas ninguém atravessa bilhões de quilômetros sem sentir que existe alguma coisa esperando. A superfície de Europa parecia imóvel. Um deserto infinito de gelo. Mas abaixo daquela superfície existia um oceano inteiro. Os radares começaram a registrar padrões estranhos. Pequenos sinais surgindo sob o gelo. Quanto mais avançávamos, mais Europa parecia despertar. O rover avançava lentamente pelas rachaduras congeladas. E diante daqueles abismos, pela primeira vez, sentimos medo. Os primeiros sinais apareceram antes mesmo da perfuração. Pulsos, padrões, sequências impossíveis. No início, tratamos aquilo como interferência. Europa estava cercada pela radiação de Júpiter. Ruídos eram esperados. Mas aquilo não era ruído. Os sinais se repetiam, em intervalos perfeitos. Os operadores observavam os monitores sem entender. Quanto mais nos aproximávamos, mais os padrões mudavam. Como se alguma coisa estivesse aprendendo. A perfuração levou semanas. Quilômetro após quilômetro. Europa permanecia silenciosa. O gelo era antigo, compactado por milhões de anos. Cada metro perfurado parecia uma invasão. Mas então, o silêncio mudou. Tremores começaram a percorrer a estrutura da nave. Vapor congelado escapava da perfuração. Quando atravessamos a última camada de gelo, a sonda começou a descer. Escuro. Profundo. Infinito. No início, pensamos que fosse apenas vida biológica. Organismos, colônias. Movimento natural sob o oceano congelado.
até que os padrões começaram a se repetir. E repetir. E repetir. Então, as luzes da sonda revelaram algo impossível. Estruturas surgindo na escuridão. Então encontramos algo que não deveria existir. Estruturas gigantescas surgiam no fundo do oceano. Geométricas, precisamente organizadas. Antigas demais. Grandes demais. Vivas demais. Sons começaram a invadir as comunicações da nave. Pulsos graves vibravam sob o gelo de Europa. Os radares começaram a perder o controle. E alguma coisa estava vindo em nossa direção. Foi naquele momento que percebemos o erro. Nós não estávamos explorando Europa. Europa estava explorando a nós. A sonda transmitiu um pulso. Algo simples. Uma pergunta. E o oceano respondeu. Não com som. Não com linguagem, mas com padrões, movimentos. As ruínas começaram a responder aos nossos sinais. Luzes atravessavam os túneis submersos. As transmissões falhavam repetidamente. Alguns membros da equipe relatavam sons, mesmo quando tudo estava em silêncio. Como se algo estivesse tentando entrar. No início, pensamos que estávamos observando. Mas não era isso que estava acontecendo. Nós estávamos sendo estudados. As luzes começaram a responder aos nossos sinais. Estruturas inteiras despertavam no escuro. Formas gigantescas se moviam abaixo da sonda. Colossais, silenciosas, observando. Então, a nave começou a tremer. E então entendemos algo pior. Aquilo que chamamos de ruínas nunca esteve morto. Aquilo não era um lugar. Não era uma civilização. Não era uma criatura. Era uma consciência. Antiga, adormecida, esperando. As estruturas começaram a responder em sequência. Pulsos luminosos atravessavam o oceano. Cidades inteiras surgiam na escuridão. Como um organismo gigantesco despertando lentamente. Então
colossal, impossível, vivo. A missão nunca foi sobre encontrar vida. Foi sobre descobrir que nunca estivemos sozinhos. Porque sob o gelo de Europa, existia algo observando a humanidade muito antes de chegarmos ali. E agora, ele sabe que nós também o vimos.